Ok, boa noite a todos. Alegria poder estar com vocês mais uma vez. Queremos agradecer você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus possa abençoar você e que possa estar edificando a sua vida. Nós queremos, nessa noite, nosso culto doutrinário, estamos ansiosos, já pelo retorno para os nossos cultos. Queria deixar você um pouco mais ansioso, Nós iríamos voltar nesta quarta-feira, mas devido ao feriado e ainda algumas restrições nós não podemos. Mas brevemente, pela graça de Deus, só pela graça de Deus nós estaremos de volta, tá certo? Eu gostaria de convidar os nossos irmãos e amigos a abrirem suas Bíblias para o livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. E nós vamos ler alguns versos, mas antes eu queria ambientar você. Ageu é o primeiro profeta a ministrar após o exílio babilônico, que teve a duração de 70 anos, e ele começa a ministrar em um tempo difícil, um tempo de muita dificuldade, um tempo onde os estavam retornando para suas velhas casas, para suas antigas casas, muitas coisas para serem construídas, e Ageu entra em cena justamente naquele momento. Nós sabemos que quando você enfrenta um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento onde nós temos que arrumar as coisas, onde nós temos, às vezes, doenças, às vezes, momentos de mudança, de transição, a gente perde a concentração em coisas fundamentais, que às vezes nós achamos que não é fundamental. Então, Ageu, ele vem ministrar em um tempo difícil, porque os israelitas retornam do cativeiro em 520 a.C., e eles têm que organizar muita coisa, eles têm que reconstruir os muros, eles têm que reconstruir suas casas, eles têm que reconstruir suas plantações, eles têm que reestabelecer limites, eles têm que fazer muitas coisas. Mas, e fora o contato que tinha com pessoas que ficaram naqueles 70 anos, e quando eles voltaram, estavam lá. Então, muitas dificuldades, momentos realmente de reconstrução. E aí, só que eles estavam esquecendo um detalhe que para eles era um detalhe que poderia ser deixado de lado. Nós temos essa capacidade, de deixar as coisas que nós achamos importante em primeiro lugar, e as coisas que nós não achamos importantes, nós deixamos de lado. E então, nós vamos ler agora Ageu, capítulo 1, versículo 4 a 5, e aí depois eu quero explicar mais ou menos para você esse cenário aqui, antes desses versos. Verso 4 diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comei, mas não chegai a fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Então nós temos aqui uma palavra do Senhor através do profeta Ageu, e nós precisamos colocar as coisas como elas estavam no momento. Como eu falei, um momento de transição, um momento de dificuldade, um momento onde cada um tinha uma justificativa muito boa. Eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso organizar a minha vida, eu preciso dar tempo para mim mesmo, eu preciso olhar as prioridades da minha vida, porque ninguém vai fazer por mim. Não tem essa forma de falar? Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, os judeus estavam desse jeito. Só que eles estavam reconstruindo os muros, eles já estavam ajeitando as casas deles, e a prioridade deles eram as casas, e eles estavam começando a organizar de forma eficiente, de forma bem urgente a casa deles. E até no verso 9, se você puder acompanhar no verso 9, lá no final do verso 9,
Diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Então aqui nós temos os dois momentos. Todo mundo estava correndo por causa da sua própria casa, para ajeitar tudo de novo. Mas como é que estava a casa do Senhor? Estava em ruínas. A casa do Senhor estava em ruínas. A casa do Senhor estava deixada para depois. A casa do Senhor estava colocada de lado. A casa do Senhor não tinha a importância devida. E lá no versículo 2, qual era a justificativa usada? Eles diziam assim, ó: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, eles estavam correndo para organizar as suas vidas, para ajeitar sua casa da melhor forma possível, e sempre diziam, mas eles viam que o templo do Senhor precisava ser organizado. Eles viam que o templo do Senhor estava em ruínas, mas eles faziam o quê? Eles ainda não é o tempo. Quando alguém falava, não, vamos fazer a casa do Senhor, gente, tá, olha como é que está a casa do Senhor. Não, ainda não é o tempo. Então eles estavam sempre dizendo que não era o tempo, e o tempo passava, mas nunca chegava esse tempo, e a casa do Senhor permanecia em ruínas. Agora nós precisamos tirar daqui o primeiro conhecimento que nós podemos tirar daqui é que Deus se importa com o lugar em que os seus filhos reúnem. E Deus estava ali mostrando para eles que a estrutura física que comportava os seus filhos ali dentro, a sua nação, o lugar de adoração era importante. O templo, por mais que esse templo fosse um templo muito mais pobre do que o templo anterior, mas ele significava a presença de Deus. Ele significava o lugar da oração. Ele significava o lugar da comunhão espiritual. Ele significava muito espiritualmente. E às vezes a gente acha que os valores espirituais podem ser deixados para depois. Os valores espirituais podem ser deixados para depois. Não é de estranhar muitas vezes, não é uma surpresa na verdade, quando a gente sabe que na vida de todos os cristãos, em toda a face da terra, os cristãos decidem muitas vezes se vão para um culto, se não vão, se investe na estrutura física da casa do Senhor ou não, isso em todo o mundo. Mas o que nós tiramos daqui? Nós conseguimos perceber que para Deus o lugar físico da reunião do seu povo é muito importante, é um valor espiritual. Não é de fato, Deus está olhando se a casa está sendo feita com os melhores materiais, se a casa do Senhor, a estrutura física. Não, existe um simbolismo antes da estrutura física. Na estrutura física, na verdade, existe aquele simbolismo que diz, porque Deus, na verdade, mesmo lá no tabernáculo, quando eles se reuniam no deserto, quando depois de muitos anos, Davi quis fazer um templo, Deus disse, olha, para mim não importa, tendo um lugar onde a arca possa ficar, tendo um lugar de adoração, o que importa. Mas o problema não era a estrutura física, o problema era o desprezo dado para aquele assunto que era espiritual. Então, a primeira verdade que nós precisamos tirar aqui hoje à noite é que nós precisamos meditar, entender e viver a importância das coisas espirituais. Porque quando nós não conseguimos enxergar o valor das coisas espirituais, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que vai ter efeito na minha vida física, na minha vida material, nas coisas que me cercam. Naquilo que de fato para mim parece ser importante. Muitas vezes a gente deixa as coisas espirituais de lado como se elas não estivessem afetando a minha vida material, a minha vida sentimental, a vida com a minha família, ou a minha satisfação. Muitas vezes a gente acha que a vida espiritual é uma obrigação, que às vezes me cansa, me enfada. E nós não entendemos que a vida espiritual, ela traz bênçãos em todas as áreas da nossa vida. E olha, perceba no verso 5, no verso 6, perceba a prova dessa verdade que eu falei para os irmãos.
Diz assim no verso 6: Tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não vos chegai-vos a fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Você já, talvez não, né, mas não sei se você já teve uma das suas peças de roupa, uma bermuda, uma calça que estava furado, e você colocou o dinheiro no bolso, e aquele dinheiro foi. É chato, né? Mas aqui Deus está dizendo, quando nós não valorizamos as coisas espirituais, nós somos secos e nós somos insatisfeitos com as coisas materiais. A Bíblia está dizendo aqui que Deus não queria e não estava abençoando eles, vendo o desprezo que eles tinham pelas coisas espirituais, vendo o segundo plano pelo qual eles deixavam as coisas espirituais, vendo como eles deixavam os valores espirituais de lado. Então Deus diz: eu não vou abençoá-los. Você vai plantar, mas vai nascer algumas coisas somente. E eles precisavam. Eles estavam de volta para a terra. Eles estavam querendo mais. Eles queriam prosperar, eles estavam ajeitando suas casas, eles estavam ajeitando as suas casas, eles estavam ajeitando seus terrenos, eles estavam plantando, eles estavam querendo colher muito, mas não conseguia colher muito, eles estavam querendo vestir-se bem, mas não conseguia se aquentar, eles não conseguiam sentir satisfação material, porque eles estavam desprezando o espiritual, o valor espiritual, eles não conseguiam ter satisfação. Da onde é que vinha aquele negócio amarrado, preso? De onde é que vinha aquela situação de não satisfação? Eu não saio do canto, puxa, eu estou tentando, mas não saio do canto. Eu não consigo fazer com que a coisa funcione. A minha plantação não dá certo. De onde é que estava vindo aquilo tudo? Estava vindo de Deus. E Deus diz: eu não vou abençoá-los, enquanto continuarem a desprezar as minhas coisas. E assim aconteceu. No verso 7, ele diz uma palavra, verso 5 e verso 7, nesses dois versos tem uma recomendação onde Deus diz: considerai o passado de vocês. Esse texto aqui provavelmente é muito mais profundo do que nós imaginamos. Considerai o passado de vocês. Considerai o passado de vocês pode ser uma referência a de onde, lembra de onde vocês saíram? Vocês eram cativos. Lembra de onde vocês saíram? Vocês estavam presos, vocês não tinham direito à terra, vocês não tinham direito à casa, vocês não tinham direito a nada, vocês eram prisioneiros em outro país. Pode ser isso. Pode ser também, considerai o vosso passado, o período anteriormente ao cativeiro, onde eles desprezavam espiritualmente tudo, eles desprezavam a Deus, eles adoravam outros deuses. E agora de volta à terra, Deus está dizendo: olha, é provável, não dá para saber exatamente, mas é provável que Deus esteja dizendo: lembra de quando vocês foram infiéis e que tudo o que aconteceu com a vida de vocês. Lembra que quando vocês me abandonaram, vocês sofreram, vocês foram levados cativos. Vocês passaram pelas maiores aflições. Considerem o passado de vocês. Vejam que longe de mim não tem bênção. Vejam que longe de mim desprezar as coisas espirituais é desprezar a bênção. É desprezar a bênção. Então aqui nós vamos partir para a conclusão da nossa mensagem. Nós vamos tentar dizer de forma clara um pouco que esses poucos versos aqui falam para todos nós. Graças a Deus, no capítulo seguinte, ainda no mesmo capítulo, no verso 12 em diante, a Bíblia diz que o povo atende ao Senhor, o povo cai em si, e o povo vê que a casa do Senhor não poderia ficar em ruínas, e eles começam então a trabalhar para reedificar a casa. Inclusive Deus diz: olha, não liga para a aparência, não liga se essa casa agora, se esse templo agora vai ser inferior ao templo de Salomão, não se preocupa com isso não. Eu quero que vocês zelem pelo meu lugar, o lugar de adoração. Eu quero que vocês valorizem as coisas espirituais. O que é que nós podemos tirar deste momento aqui? Nós podemos ter muitas desculpas. Lembra?
a gente pode estar sempre repetindo: ainda não é o tempo. Não é tempo de fazer isso para Deus. Não é tempo de ir para uma viagem missionária. Não tenho tempo. Não é tempo ainda. Não é tempo para eu assumir um ministério na minha igreja. Não é tempo ainda. Eu tenho coisas para fazer, tenho a minha faculdade para terminar. Tenho a faculdade para começar. Tenho um trabalho que eu estou fazendo. Ainda não é tempo. Nós podemos estar repetidamente dizendo: não é tempo, ainda não é tempo. Lembra do verso 2? Olha o verso 2. Era essa a desculpa dele: ainda não é tempo. Então nós podemos dizer: ainda não é tempo, hoje, eu tenho um momento de oração, eu tenho um momento de estar com Deus, mas não, sabe de uma coisa? Eu tenho tanto compromisso no dia de hoje, ainda não é tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer, ainda não é tempo de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia toda, de ler o Novo Testamento, ainda não é tempo. Então nós vamos deixando as coisas espirituais aonde? Em desprezo, em ruínas na nossa vida. Muitas das nossas vidas estão em ruínas espirituais. O lado espiritual está totalmente em ruínas. Em ruínas. E lembra, às vezes a gente não está sentindo a bênção de Deus, a gente não está sentindo que todas as coisas que eu plantei estão brolhando, ou estão germinando. Talvez é porque estamos esquecendo as coisas de Deus, as prioridades espirituais. Talvez você diz: puxa, eu estou tomando tanta água e não consigo matar essa sede. É porque nós estamos desprezando as coisas espirituais. Nós não estamos conseguindo fazer as coisas espirituais e dando as nossas desculpas. Ainda não é tempo. Ainda não é tempo. E Deus olha para as nossas vidas e diz: é importante demais. Não é que você vai ser 5 estrelas, não é que você vai ser o supra-sumo do crente, do espiritualmente bem sucedido, não é isso. Não se preocupa em ser como Cicrano, como Fulano, como Beltrano, não se preocupa em ser como o templo de Salomão, toda aquela pompa, não, simplesmente dá prioridade às coisas espirituais, porque nós temos as nossas coisas. Nós temos a nossa carreira, nós temos os nossos estudos, nós temos o nosso trabalho, e tudo indica que quando eu consigo conciliar as coisas espirituais com a minha vida pessoal, com os meus objetivos, com os meus sonhos, com os meus planos, quando eu consigo conciliar, e só uma observação dentro desse assunto de bênçãos, para quem não despreza as coisas de Deus. Por muitos anos, aqui na Primeira Igreja Batista, eu liderei os jovens, ministério de jovens. E no ministério de jovens eu vi sempre duas coisas acontecerem. O jovem vai crescendo, ele vai começando a conhecer a vida, e ele vai chegando o momento de ter o seu primeiro emprego, ir para a faculdade e tudo mais. E aí, eu via jovens terem 2 tipos de atitude. A primeira atitude era: às vezes o jovem estava em algum ministério, estava servindo, você não entende o que é ministério, é algum serviço na igreja, algo que a gente faz para Deus internamente ou externamente. Aquele jovem que estava começando a descobrir a vida, emprego, estudo e tudo mais, ele chegava e dizia: pastor, eu infelizmente não vou poder continuar mais no ministério, eu só vou vir para o culto se der. Esses jovens, muitos desses jovens, eles até hoje são bem-sucedidos financeiramente, mas são derrotados emocionalmente e espiritualmente. Conheço jovens daquela época que já casaram e já separaram, e estão tendo que reconstruir tudo de novo, porque abandonaram os valores espirituais. Mas também tinham jovens que eram tão ligados a Deus, e tem muitos aqui na Primeira Igreja Batista, são muitos desses jovens. Eles entravam na faculdade, eles começavam a trabalhar, faziam coisas, eles iam para a faculdade, ficavam no contraturno, voltavam para o ensaio, mas não abriam mão. Sabe uma coisa que eu observei sobre esses jovens? Eles têm os melhores empregos, eles passaram nos melhores concursos, eles estão bem de vida, eles, quando não passaram nos melhores concursos, casaram bem, têm um bom trabalho e vivem bem. É claro, eu podia listar um número aqui de jovens muito grande, que são casados hoje, e jovens que não são casados, mas que não abriram mão de servir ao Senhor, dos valores espirituais, e são um sucesso.
Não é demagogia, não é mentira, é algo que eu vivenciei aqui. Jovens que não, por mais que chegassem atrasados, por mais que chegassem suados, mas eles continuavam valorizando as coisas espirituais. E eles foram um sucesso e são um sucesso. E serão abençoados por toda a sua vida. Eles vão plantar e têm plantado, e eles têm colhido muito. Eles têm se vestido e aquecido. Eles têm tomado e têm se saciado. Por quê? Porque eles não abrem mão das coisas espirituais. Para nós concluirmos, eu sei que seria um texto para uma escola dominical, de fato, com um bom tempo, mas eu queria concluir, chamando a atenção sua, de todos nós. Nós estamos vivendo um momento que poucas vezes aconteceu no planeta, acontece de 100 em 100 anos, aparentemente, uma grande pandemia. E sabe, muitos crentes vão dar desculpa que ainda não é tempo de voltar para a igreja, não é tempo de estar no culto, não é tempo das coisas espirituais. Por favor, ouça essa mensagem. Deixe Deus falar com o seu coração. Da mesma forma que pessoas ficaram em casa, assustadas, amedrontadas, algumas inventando desculpa, não é tempo, não é tempo. Outros estiveram aqui, serviram ao Senhor. Outros estão aqui, servindo ao Senhor. Outros estão na escala de louvor. Outros estão vindo fazer limpeza. Outros estão enfrentando a pandemia, servindo ao Senhor. Sabe, valorize as coisas espirituais. Não deixe que esse tempo agora desconcentre você. Não há desculpa diante de Deus. Coloque a sua fé no Senhor. E deixe que Deus faça, Deus cuide de você e proteja. Que Deus abençoe você. Queria pedir humildemente que você meditasse sobre esse texto hoje, na sua casa, e que Deus deixasse Deus falar ao seu coração. Que essa desculpa não entre na sua vida, que não é tempo, não é tempo, não é tempo. É tempo sim. É tempo sim. Sempre é tempo de nós servirmos e colocarmos a nossa vida para servir ao Senhor. Que Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com as suas vidas, e até o nosso próximo momento aqui com vocês, para levarmos a palavra do Senhor até o seu coração.